Obrigada, Washington, parabéns pelo trabalho. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui, de novo, a casa, a Regos, que já é, né, o Space, que já é quase que uma casa, um local de trabalho. E um desafio abrir aqui para falar para vocês desse assunto, mas a gente vai começar a falar sobre liderança. Então, antes de começar a colocar aqui a palestra, eu preciso contextualizar como que esse assunto surgiu na minha vida, porque meu mercado de origem é mercado imobiliário, tenho mais de 15 anos de atuação no mercado imobiliário, mais de 2 anos para cá, quando eu resolvi empreender, abrir a minha empresa, e aí eu comecei a me envolver com outros assuntos, outras especializações, e eu vou contar como que... Obrigada. Como que, então, eu cheguei a esse assunto e hoje compartilho com vocês o conhecimento que eu tenho adquirido e que eu estou levando aí para espaços como esse. Então, quando a gente fala de liderança, e aqui a ideia de falar de liderança nessa visão do equilíbrio, até o equilíbrio em termos de a gente poder ter o equilíbrio pela e para também a diversidade, é uma liderança que, vamos ver se isso aqui eu consigo mexer, pronto. É uma liderança que eu tive acesso por conta no ano passado, também pelo LinkedIn. Eu não tenho mais de 30 mil conexões, né? Eu tenho 11 mil e poucos. Vocês podem pedir conexão que eu consigo aceitar no meu perfil. Então, também pelo LinkedIn e muito pelo capitalismo consciente, que é um movimento muito importante no mundo hoje, e foi fundado pelo Raj Sisodia. Isso aqui tem aqui no negocinho que brilha, não? Que está aqui essa foto aqui em cima é o Raj Sisodia, com meu marido, e ele é um dos autores desse livro Liderança Shakti. Ele esteve aqui no Brasil no ano passado, eu fui no lançamento do livro. Tive conhecimento, então, a esse tema, que é Liderança Shakti, que eu não conhecia nada até então, e ele traz essa indagação, né, essa provocação, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Nossa, mas por que se trata isso, né? Será que a gente está falando de gênero? Será que a gente está falando de equidade? Será que a gente está falando de igualdade? O que é o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios? Então eu me interessei pelo tema, li o livro. Depois, mais para frente, a Nilima Abad, que está aqui no meio, ela veio aqui para o Brasil. Isso aqui foi uma imersão que aconteceu em São Roque. Eu participei de 3 dias de imersão com ela, aqui pertinho de São Paulo. E depois dessa imersão, eu fiquei sabendo que tinha uma formação mais especializada, ainda mais avançada no tema, só que só podia para mulheres, que é liderança avançada para mulheres, que é uma formação que está sediada na San Diego University, onde eu fui ano passado, e coincidentemente eu estou com a camiseta do IDBR, que eu sou embaixadora pela igualdade racial no mercado corporativo. Fiz questão de usar no meu primeiro dia lá de curso, onde eu me formo agora em junho, então, nesse curso de liderança avançada para mulheres. É um curso que ele é sediado na San Diego University, mas agora a gente se forma, a formatura na Croácia, porque são 21 mulheres do mundo inteiro. Então são mulheres espalhadas pelo mundo que estão se formando nessa turma. O conteúdo que eu vou trazer para vocês, ele é baseado no livro, tá? Então é inspirado nesse entendimento do o que é esse equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios, né? E a primeira pergunta que a gente se indaga é: a gente precisa mesmo falar de liderança? A gente precisa mesmo de um outro livro sobre liderança? Né? Por que a gente precisa abordar esse tema? Por que é importante para nós hoje em dia? E é uma pergunta que a gente às vezes se pergunta, e vê tanta gente falando sobre o assunto, ainda poucas mulheres, a gente vê tanta gente falando sobre o assunto. E uma das imagens que vem na nossa cabeça, uma das possibilidades que vem na nossa cabeça, é que liderança está muito ligada à questão de poder, autoridade, posição, cargo, títulos, né? São conexões que a gente faz instintivamente quando a gente pensa na palavra liderança. E a gente pode até pensar em alguma imagem, assim, né, de um homem branco, de meia-idade, enfim, com uma ideia às vezes que vem na cabeça quando a gente pensa no modelo tradicional de liderança. E aí, a primeira coisa que o livro traz e que o curso traz é essa provocação. Liderança não é gestão. A gente conhece muitos gestores que não são líderes e muitos líderes que não são gestores.
Então, essa afirmação que liderança não é gestão é a primeira afirmação que começa a te tirar uma série de estereótipos e paradigmas do que é liderança. Né? Qual que é a diferença que você tem entre gerir e liderar? E aí vem a questão da estrutura da liderança Shakti, que é uma liderança pautada em 5 aspectos do líder Shakti, de um líder que tem esse princípio desse equilíbrio das forças femininas e masculinas. Os aspectos da liderança Shakti, eu vou entrar em cada um deles agora, mas a principal diferença que eu tenho aqui, que eu destaco para vocês, além da presença, que também já está sendo muito discutida em termos de como que você estimula a sua presença, é a questão da energia. Por quê? Porque aqui a energia, que está simbolizada por esse sol, ela é o Shakti. Ela é o que a liderança Shakti traz de diferença do que eu encontrei dos demais tipos de liderança que estão sendo falados e discutidos por aí. A gente vai falar de integridade, flexibilidade e congruência. Então vamos falar de cada um desses itens e entender como que a gente aplica isso no nosso dia a dia. Porque não adianta eu trazer aqui um conteúdo teórico e a gente não saber como que a gente coloca isso na prática. Né? A ideia é que vocês já saiam daqui com alguma coisa a mais e possam incluir isso no seu dia a dia. Bom, presença é algo que você pratica na sua vida. Você estar presente aqui agora com presença são coisas diferentes. Você pode estar presente aqui pensando no supermercado que você tem que fazer, pensando no e-mail que você tem que responder, pensando na hora que você tem que dormir, pensando em uma série de coisas. Agora, você está presente aqui, conectado aqui comigo, prestando atenção, entendendo o que eu estou falando, é estar presente com presença. Como que você pratica este tipo de presença? Né? Como que você pratica estar num estado onde você não precisa se defender, onde você não precisa se promover, onde você não tem nada a temer? Né? É quando você está completamente disponível para o momento. Existem técnicas para isso, uma delas é meditação, a yoga, mindfulness, outras tantas. Eu tenho um guru que fala que lavar a louça é a melhor coisa que tem para praticar presença. Então você pratica isso da forma como você achar melhor. Eu gosto de praticar correndo. Para mim é um momento que eu realmente consigo praticar presença. Cada um acha o seu. O importante é você saber, é possível estar 24 horas por dia no estado de presença? Não, não é. Você vai ter momentos de presença ao longo do seu dia. É importante você ter consciência de quando você está vivenciando esse momento e ter consciência de quanto que você consegue aumentar o seu estado de presença, principalmente em situações que você precisa realmente estar focado, né, e dedicado para aquele momento. Então tem essa frase, eu vou traduzir, desculpa ter colocado em inglês, mas é tudo sobre você encontrar essa calma no meio do caos. Então literalmente estar no meio do trânsito e conseguir ficar calmo. Né? Basicamente São Paulo é isso. Então você conseguir encontrar um ponto de calma numa situação de muito estresse. Alguma dúvida sobre presença? Não. Alguém aqui pratica alguma coisa diferente daquelas ideias que eu falei e quer dividir? Como uma experiência de atingir o estado de presença? Depois vocês podem dividir, a gente vai descobrindo novas técnicas. Bom, vamos entrar no aspecto então da energia, que é o Shakti. O que é essa energia? O que é esse Shakti? Eu não vou entrar no aspecto da essência Shakti, da cultura hindu, porque também não tem lugar de falar para falar sobre isso, mas a essência da energia ela é essa força interna ilimitada, e que não pode ser tirada de você. Você já entrou num lugar que você falou, nossa, esse lugar sugou a minha energia, estou completamente sugado. Essa sensação de que você está com a energia sugada, ou você sai de um lugar, você conhece alguém e você fala, nossa, que energia que essa pessoa tem, estou super empolgada. Essa é a energia que as pessoas têm, que você tem. Então a gente tem que encontrar e ter consciência de quais são as nossas fontes de recarregar a nossa energia. Ela nunca vai acabar, mas a gente precisa saber como ela está esgotada, quando a gente precisa recarregar. É tipo uma bateria que a gente recarrega. Um carro sem combustível, ele serve para alguma coisa? Não serve para nada, fica parado. Agora, que combustível que ele usa? É gasolina, é álcool, é gás, é eletricidade? Depende, cada um tem o seu combustível. Agora, o carro só vai te levar de um lugar para o outro, que é o objetivo do carro, né? O objetivo final de um carro, que pode ser mais simples, um Tesla, ele só vai atingir se você realmente tiver o combustível adequado para ele. Então, esse é o objetivo da nossa vida. A gente tem uma energia interna, uma fonte interna. A gente tem que ter consciência de quando ela está precisando ser, né, carregada e quando ela está num estado já sem baterias.
E aí, dentro desse conceito de energia, ele é importante porque a gente tem que entender a nossa energia e a energia do outro. Pra quê? Por que a gente tem que entender isso? Para que serve isso? Porque a gente tem que entender como que existe um poder verdadeiro, como é que existe uma negociação, uma relação com o outro, que é uma relação de poder com o outro, e não sobre o outro. E para isso eu tenho uma dinâmica. Dá para fazer uma dinâmica de 3 minutos? Você acha que funciona? A gente faz nós dois e depois eles fazem cada, Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Geralmente eu faço a dinâmica, mas acho que hoje vai ser meio confuso aqui. Porque a gente tem que entender, numa negociação, ainda mais falando de ambiente corporativo, que se você faz uma negociação, se você tem uma relação, pode ser até a relação sua em casa, com o teu parceiro, teu companheiro, que é uma relação que você faz sobre o outro, você se sobrepõe ao outro, essa sobreposição, ela é uma sobreposição que não atinge o equilíbrio, que é o nosso objetivo aqui, é falar de liderança com equilíbrio. Tá. Explica na prática o que é isso. Vamos lá, vou explicar o que é isso na prática. Vem cá. Se quiserem, fazem em casa depois. Vira de costas para mim. Vamos lá. Põe 10% da sua força nas minhas costas. 10%. Não, 10%. Olha o tamanho do cara. Você quer só um pouquinho? 10% dele. 10%, vai. Pronto. Foi isso? Beleza. Agora põe 90%, vai. Tá bom. Beleza. Você achou que eu sou mais fraca ou mais forte do que você imaginava? Mais forte que imaginava. Então, essa sensação, quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente começa a entender que ele achou que eu era mais fraca. Se ele vem com os 90% dele pra cima de mim, ele pode não saber qual tipo de reação que eu vou ter. Se eu fosse mais fraca realmente do que ele imaginava, eu podia ter caído, eu podia não ter chegado no ponto de equilíbrio aqui. Ele estaria exercendo um poder sobre mim e a gente não teria achado um ponto de equilíbrio. Se eu não tivesse exercido uma força contrária a ele, a gente não conseguia ter ficado em equilíbrio também, ele teria caído. Então, o objetivo desse exercício é a gente entender que para a gente ter uma relação de equilíbrio, eu tenho que saber quanto que ele tem de energia e respeitar a energia dele. Porque eu posso colocar 90% de energia e representar 10% da energia dele. Então, essa é uma relação importante onde a gente tem que entender essa relação de forças. E força aqui no sentido energético mesmo. Então, numa relação de negociação, numa relação de parceria, numa relação mesmo amorosa, amigável, qualquer tipo de relação, esse entendimento de qual que é a força que você coloca e qual que é a força que a pessoa tem, ela é fundamental para vocês atingirem esse ponto de equilíbrio. E muitas vezes você pode se perguntar, quando uma relação não está equilibrada, eu estou colocando mais energia ou menos do que eu preciso? Também é uma forma de a gente refletir sobre o conceito do Shakti dentro desse tipo de liderança, que é a liderança que eu estou aplicando aqui para vocês. O terceiro aspecto é o aspecto da integridade. Esse negócio era para contar o tempo? Não, tá ligado ali, eu tô ligado. Eu tô contando o tempo. Ah, não vou olhar. Dá pra ter feito a dinâmica para todo mundo. O terceiro aspecto é o aspecto de integridade. A integridade é justamente essa imagem aqui fragmentada que eu coloquei no fundo, que justamente mostra isso, esses cacos que formam uma superfície. Então é a capacidade de a gente se equilibrar, integrar e unir todas as partes divididas e fragmentadas de nós mesmos. O que isso significa? Gente, ninguém é perfeito aqui. Todo mundo é ser humano aqui dentro. Se tiver alguém aqui perfeito, você já está em outro plano espiritual. Então, todo mundo aqui tem algum tipo de questões a ser trabalhada, algum ponto fraco, alguma deficiência, algo que você precisa trabalhar em si mesmo. Como que você sabe, como é que você descobre isso? No ambiente corporativo, com os assessments, com o seu MBTI, com o seu DISC, com os seus, enfim, perfis que você tem de assessment para saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Como que você descobre isso fora do mundo corporativo? Com terapia, com análise, onde você vai saber o que você precisa melhorar na sua vida. O importante é saber que todo mundo tem pontos a serem melhorados. E aí isso te traz uma consciência de si mesmo. E esse conceito de integridade, realmente de você entender quais são as suas deficiências. Tá bom.
tá super autoajuda isso aqui, Elisa. Como é que eu levo isso para a prática? Por que você precisa saber disso? Você precisa saber, num conceito de equipe ou de trabalho em rede, das empresas, né, consultorias do eu empresa, como que é? Empresa. Como que você trabalha em rede? Como que você busca o teu parceiro? Como que você busca uma sociedade? Como que você monta uma equipe? Você precisa unir essas forças para que cada um consiga, no conceito de integridade, unir as eficiências cada um, né, do outro e aí ter uma equipe mais forte, uma parceria mais forte, um trabalho em rede de maior efetividade. Então, essa união, onde você sabe a minha deficiência, eu preciso suprir com a sua força. Né? Então, esse entendimento de consciência de si mesmo, onde a gente consegue poder montar essa liderança de uma forma equilibrada, né? Com mais pessoas, sabendo quais são as nossas eficiências, quais são as nossas forças. Aqui, geralmente, eu passo um vídeo, que eu não trouxe hoje, mas é legal depois de vocês anotarem, se vocês quiserem. Inclusive, ela está no LinkedIn, que é a Amy Cuddy. AMYCUDDY. Quem conhece a Amy Cuddy aqui? Então, legal. Bom, ela tem um livro que, traduzido em português, chama Poder da Presença. E ela vai trabalhar nesse livro diversos assuntos bacanas. Tem um capítulo muito legal sobre síndrome do impostor. Quem leu? Não? Depois releio lá, acho que é o capítulo 4, se não me engano. E o que a Amy Cuddy traz sobre a questão da consciência de si mesmo é a posição da Mulher Maravilha. Por isso que tem essa foto aí. Não é bem essa posição, mas é aquela que é a Mulher Maravilha com as mãos na cintura. Essa posição, ela fala num TED Talk, que acho que é o segundo ou terceiro TED Talk mais assistido no mundo, o quanto a posição estimula os nossos hormônios a nos trazerem uma sensação de autoconsciência, em termos de que estimula em termos de produção hormonal, para dar mais segurança para nós. Então, é comprovado isso cientificamente, que a posição que você faz da Mulher Maravilha, se você olhar para o espelho durante 2 minutos antes de você entrar numa reunião, você vai entrar nessa reunião com mais autoconfiança do que você teria entrado se você não tivesse feito essa posição. Então, isso é bacana de entender, porque a consciência de si mesmo, ela envolve também esse tipo de consciência corporal. Né? Saber quais são os elementos que você pode usar numa situação de uma reunião, numa situação de uma apresentação, numa situação de qualquer uma da sua vida, se você tem que buscar algum recurso para poder estimular, né, essa sua autoconfiança em si mesmo. E aí tem esse conceito que é do Jung, que é uma linha, assim como Freud, né, Jung tem uma linha da psicologia, que ele fala sobre a questão de que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Geralmente aqui eu trago um conceito que ele é longo, mas vale a pena também, depois, quem quiser, tiver mais interesse nesse assunto, estudar, que é a Jornada Heróica de Joseph Campbell. Ele escreveu O Herói de Mil Faces, e a Jornada Heróica é uma teoria de 1970. Alguém conhece? Já ouviu falar? A Jornada Heróica, ela fala sobre o processo que você leva na sua vida, dos ciclos que você tem, aonde você tem, a grosso modo, 4 etapas, onde você tem uma chamada para uma aventura. Na chamada de uma aventura, você vivencia uma situação de crise, porque você tem que se deparar com dificuldades que você enfrenta consigo mesmo. Você passa por um ponto, né, desse círculo, que é o ponto mais submerso, que é o ponto mais difícil, que é você enfrentar na sua sombra, que é o seu lado mais obscuro, onde você tem mais dificuldade de encarar. Uma vez que você ultrapassa esse lado, você se transforma realmente numa pessoa com mais dons, com mais conhecimentos, e depois disso você tem que compartilhar esse com as pessoas, com o mundo, que é o elixir, que ele chama, que é a sua dádiva, o seu dom que você recebe ao término de uma jornada heróica, falando assim bem rapidamente. Essa teoria do Joseph Campbell, ela deu suporte para muitas histórias de filmes de sucesso. Inclusive, o Star Wars é muito baseado nesse conceito. Esse lado negro da força é justamente essa visão de você encontrar com a sua sombra. Quem conhece bem a história do Star Wars sabe que essa vivência de você da sombra, desse vilão de si mesmo, é da onde sai a força de Luke Skywalker. Enfim, eu não vou entrar muito nisso, porque eu não sou grande conhecedora, mas é bem dessa filosofia do Joseph Campbell. Tem uma outra variação do entendimento da jornada do herói,
que eu também não trouxe aqui, mas eu vou dando referências, né? Dá conhecimento, estou distribuindo. A Jornada da Heroína. A Jornada da Heroína, ela é um conceito que foi escrito por Maureen Murdoch, e ela traz exatamente a mesma ideia do Joseph Campbell, só que do conceito do entendimento da mulher, entendimento de que os ganhos da mulher numa jornada da heroína são um pouco diferentes da jornada do herói. Então, a grosso modo, quando o homem recebe esse dom, esse elixir, a jornada da heroína ela é contemplada com uma inclusão, com um sentimento de inclusão dentro daquele grupo a qual ela pertence. Tá? Só um overview, assim, são teorias legais, depois quem quiser depois se aprofundar, vale a pena. Ou me escreve, a gente conversa. O quarto aspecto é flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de se adaptar e se dobrar sem quebrar de acordo com a situação ou conforme o contexto requer. E aí vem essa imagem do bambu que tem essa flexibilidade. E geralmente o ponto que mais me perguntam nesse slide é resiliência. É isso. Era isso que eu ia perguntar. Perfeito, Júlia. A melhor pergunta que a gente vai fazer é essa. Você fez. Maravilhoso. Tá, e resiliência, qual é a diferença? Não tem diferença, as duas coisas são complementares, né? O livro e a teoria traz realmente o conceito de flexibilidade, mas eu gosto de trazer isso alinhado com resiliência, porque resiliência justamente traz o conceito de você se adaptar e se dobrar, mas com esse resgate da sua forma original, né? E aqui não é nem forma original em termos materiais, que eu acho que vale a pena destacar, mas é a forma original no sentido de essência. A gente está falando de liderança, de Shakti, de energia, né? Tem a questão da essência, de quem você é, né? Que é uma integridade, que são os seus valores, que é a sua ética. Então é muito importante a gente trabalhar com esses dois elementos neste aspecto aqui do conceito de liderança. E por fim, por último, eu vou acabar muito dentro do tempo, falar. Tô vendo. Eu vou te deixar uns 2 minutos só. O último aspecto é congruência. Qual é a congruência? A capacidade de ser centrado, autêntico e alinhado com o propósito de uma pessoa, tanto internamente quanto externamente. Quem fala traduz isso numa frase muito legal é meu marido, que ele fala assim: pratica o que você posta. É basicamente isso, né? Então não adianta você postar que você é uma pessoa super legal, que não sei o que lá, se você tratar mal os seus liderados, se você tratar mal as pessoas com quem você convive, as pessoas da sua família. Então você tem que ter uma congruência em quem você é. E esse conceito de liderança, ele traz justamente isso, né? Não adianta você ter um discurso no LinkedIn ou qualquer outra rede social e você não se comportar dessa forma no seu dia a dia. Tá? Eu sou síndica do meu prédio, eu tenho aqui uma moradora do meu prédio. Ela sabe como eu sou. Tem congruência, vai, do jeito que as coisas funcionam. Então, assim, você tem que ter congruência em todas as suas atividades, tá? É ideal que você pratique a sua liderança com todos esses aspectos, mas a congruência eu diria que é o mais relevante, mais importante deles. E aí, por fim, é esse entendimento de autoliderança que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Então tá bom, eu vou ficar aqui esperando, amanhã a empresa vai fazer então alguma coisa para mim e eu vou virar um líder. Não, não é isso. Tá tudo errado se você entendeu dessa forma. Esse conceito de autoliderança, esse conceito de liderança é para praticar agora, já. Então, o que você pode trazer de fato para o seu dia a dia, de modos práticos, para que você exerça essa liderança na prática? Tem aqui diversos exemplos, tem mais outros. Mas o conceito de autoliderança, ele passa por esses 5 aspectos que eu comentei, que são elementos que você consegue implementar no seu dia a dia, que você consegue vivenciar na prática, que você consegue praticar liderança no seu dia a dia, seguindo ali um pouco desse conceito Shakti. E aí, aqui, pegando o gancho daquela questão da liderança não é gestão, eu acrescento que liderança não é gestão, mas é um estado de espírito, porque a hora que você consegue unir todos esses 5 pontos, esses 5 elementos, que você consegue ter uma consciência do que você está fazendo, de quem você é, de como que você lidera, você muda o teu state of mind, você muda o seu estado de espírito mesmo, para que você consiga exercer uma liderança com uma consciência que ela vai muito além do que simplesmente fazer gestão. Você começa a fazer realmente um trabalho de líder, independentemente de você ter ou não equipe. Tá? A liderança ela é independentemente de se você tem liderados ou não. O que eu estou comentando aqui é uma teoria voltada para você, indivíduo.
Obrigada. Meus contatos, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, todas as redes aí vocês me acham. Obrigada.